Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de segunda-feira o chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia, Alexandro da Silva Ruschel. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, estamos aí às vésperas de mais um pleito, né? E desta vez a escolha de presidente da República, os nossos deputados, governadores, a eleição de nível estadual e nacional também, né? Sim. E sempre esse período agora, temos já pela segunda vez, anteriormente foi nas eleições municipais, e desta vez então, onde houve essa alteração do encurtamento, na verdade, do período de campanha oficial, né? Anos anteriores estaríamos já com a campanha rodando e agora o período oficial começa, na verdade, nessa semana agora, né? Exato. Perdão. Uma das medidas mais salutares da mini-reforma política que aconteceu alguns anos atrás. Essa diminuição do período de campanha, ela traz até agora somente vantagens para a Justiça Eleitoral e para os eleitores em geral. O que a gente tem notado é que o clima das eleições ele se tornou muito mais ameno. Ela não está mais aquela coisa tão violenta, tão aguerrida quanto a gente via antes. E com relação aos custos de campanha, ou seja, traz uma ideia muito mais de comodidade, tanto para os políticos quanto para os eleitores, em menor custo para a campanha. Então isso traz vantagens para o pleito como um todo. Agora este ano também vamos ter uma particularidade em relação a Teutônia. Outros municípios, talvez nas eleições anteriores já, porque está sendo feito de forma gradual, a questão do recadastramento biométrico, né? Sim, agora toda a nossa zona, 125 aqui, que atende Teutônia, Paverama, Poço das Antas, Westfália e Imigrante, todos já fizeram o recadastramento biométrico. E neste ano, então, funciona de forma diferente, né? Isso, quem for votar esse ano vai notar essa diferença, principalmente em Teutônia, que é o nosso município maior, que não tinha feito votação ainda biométrica, só alguns casos isolados. Essa vai ser a grande diferença, vai ser identificado através da digital. Muito bem. Bom, nós temos aí, e com essa situação também, decresceu um pouco o número de eleitores, né? Sim. O fato do recadastramento biométrico ele ser obrigatório fez com que todos os eleitores comparecessem ao cartório eleitoral para fazer o recadastramento biométrico. Invariavelmente isso diminui um pouco o eleitorado. Aqui a gente atingiu por volta de 92% do eleitorado de Teutônia, ou seja, a gente teve uma queda assim no número de eleitores, mas não é nada tão significativo a ponto de mudar o panorama eleitoral. Tá certo. Bom, teremos então as eleições e agora está naquele período também de convocação dos mesários, né? Aqueles que vão trabalhar no dia da eleição. Isso mesmo. No município de Teutônia, os eleitores que foram convocados podem consultar a internet, podem comparecer ao cartório eleitoral, podem ligar para o cartório. Eu acho que a gente tem mais ou menos uns 300 mesários convocados em Teutônia. Eu acho que se faltam uns 50 é muito. Ou seja, a gente está bem adiantado nesse processo. E quem está sendo convocado, de certa forma, ele vai trabalhar, digamos, no domingo, né? Ele vai ter um domingo inteiro de trabalho. Mas isto, na questão do trabalho, depois ele também tem direito à compensação, né? Sim. Cada dia em exercício para a Justiça Eleitoral corresponde a 2 dias de folga por determinação legal, ou seja, não é uma invenção aqui da zona, o Código Eleitoral prevê isso. Cada dia de trabalho junto à Justiça Eleitoral, 2 dias de folga. Então ele precisa solicitar isso depois ao seu empregador para, na verdade... Isso, na verdade, ele sai, uso, depois do pleito, ele sai com uma declaração, uma certidão da Justiça Eleitoral dizendo quantos dias ele tem direito à folga. A gente deixa isso bem claro para eles. Tá certo. Então sempre são 4 convocados por sessão eleitoral, né? Correto, e esse ano a gente tem mais uma novidade. O secretário, sempre são presidente de mesa, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. A legislação esse ano teve uma pequena modificação, que é na ocorrência de segundo turno está dispensada a presença do secretário. Ou seja, a pessoa que foi convocada para ser secretária nessas eleições vai trabalhar somente no primeiro turno. Somente no primeiro. No segundo vai estar dispensado do trabalho, então aí vão ser 3 convocados. Vai haver nova convocação para isso? Ou... É sempre feita nova convocação por medida legal, mas eles já estão convocados. Aqueles que cumprirão seu papel como presidente, primeiro mesário e segundo mesário já estão convocados para o segundo turno na ocorrência do segundo turno. Como é natural nas nossas eleições,
ou para governador, ou para presidente, ou ambas, ter segundo turno, eles já sabem disso. Tá certo. E como é que a pessoa, digamos, quem está nos ouvindo e não se deu conta de que foi convocado, ele acessa pela internet, ele pode acessar um canal para ter essa informação? No site do TRRS ele pode verificar se ele foi convocado, ele pode ligar para o cartório eleitoral e ainda ele pode, se estiver passando ali na frente do cartório, pode verificar o edital que foi publicado no nosso mural. E já vai ou encontrar o seu nome ou não. E a convocação se dá para aquele lugar onde ele vota, na verdade, né? Normalmente sim, obrigatoriamente não. A gente sempre tenta... Bom, um dos critérios que a gente usa para trabalhar com mesários é o voluntariado. E realmente a gente tem mais de 80% dos eleitores convocados em toda a nossa zona são voluntários, são pessoas que querem trabalhar. Ou seja, essas pessoas já estão antenadas também com relação ao período de convocação. O fato deles serem voluntários também facilita muito a nossa vida naquilo que toca a disposição para a mobilidade. Então, por exemplo, eu voto na sessão número 1, mas eu sou voluntário. Mas ali um local de votação a no máximo 1 quilômetro, vamos dizer assim, ou 2. Bom, quem sabe pode trabalhar lá. A gente entra em contato com o eleitor, pergunta se ele tem essa disponibilidade, e quando o sinal é positivo, ele pode trabalhar em uma sessão diferente daquela na qual ele vota. Então, normalmente a gente percebe, toda vez que a gente vota, que são pessoas que na verdade já são daquele reduto ali, daquela sessão ali, né? Mas pode acontecer então uma necessidade de ele ser convocado para uma outra, então por ele ser voluntário até bem tranquilo. Isso, com certeza. Mas normalmente a gente tenta manter essa regra. Eu voto na sessão 1, eu trabalho na sessão 1. Tá certo. Nesse ano chegou o momento da eleição, que vai passar rápido, né? Vai. Até um período mais curto, a gente cada vez está mais próximo. Eu, eleitor, agora com recadastramento biométrico, o que eu preciso levar no dia da votação, para votar? Bom, tem algumas situações legais para a gente conversar. Primeiro, eu fiz o recadastramento biométrico, só que eu não gosto de usar o meu celular, então eu levo o meu título eleitoral e documento oficial com foto. Isso é o que é obrigatório para levar para o dia da votação. Agora, eu já tenho mais facilidade com o uso de smartphone, eu sempre carrego o celular. Ele pode baixar o e-título. Está já disponível nas lojas de App Store da Apple. O que ele faz? Ele baixa esse aplicativo, onde vai constar todas as informações dele desde que ele tenha feito o recadastramento biométrico. E o fato dele estar com o celular no dia da votação, ele pode mostrar o e-título dele, esse título eleitoral eletrônico, para o mesário, que dispensa a apresentação de qualquer outro documento. Ali vai ter foto, porque ele fez o recadastramento biométrico, aqueles que fizeram sabem que a gente tira foto do pessoal, vai ter toda a documentação necessária com relação ao título eleitoral e para a identificação do eleitor. Ou seja, tem o aplicativo e-título funcionando, fez o recadastramento biométrico, dispensa a apresentação de qualquer documento além do e-título no dia da votação. E esse aplicativo ele funciona offline, depois de uma vez instalado e buscado os dados na plataforma. A partir daquele momento não há necessidade de ele ter acesso à internet no momento que ele se apresentar lá no caso, não. Né? O programa ele funciona offline, como você disse, só na hora de fazer o download dos programas, tu vai precisar, né? Aí sim, claro. E também dos teus dados. Né? Ele pede confirmação de alguns dados que são importantes. Não tem como fazer se não tiverem os dados corretos, ou seja, número do título, toda a filiação completinha, nome completo, data de nascimento, e eu acho que tem mais alguma coisinha, mas o pessoal que baixar o aplicativo vai ver que é bem simples. Bem simples, então. Eu sei que eu já baixei o meu, tá ali a foto que eu tirei no dia. Normalmente eu não gosto daquela foto, né? Mas era aquele o seu rosto naquele dia, né? Naquele dia era aquilo lá, sem problema. Então você já instala fácil, leva ele junto. Na dúvida, carrega o documento, não tem problema, né? O TSE fez uma campanha muito bacana, até com o uso de animação, que é aquela história, né? Cadê meu título? As pessoas normalmente guardam em casa. É que só é usado lá de 2 em 2 anos, né? E todo mundo carrega o celular hoje no bolso, né? Então, quem sabe baixa esse aplicativo, fica bem à disposição para o eleitor. Sem dúvida, e até já faz o teste. Querendo, na dúvida, eu vou ser que vai levar os documentos da mesma forma, mas vai e leva o e-título. Mostra, funcionou, já não tem problema nenhum, né? Já para a próxima eleição tá mais tranquilo ainda. Então, essa obrigatoriedade de todo cidadão brasileiro, né, de votar, de prestar o seu compromisso, né, no dia
A eleição vai ser... 7 de outubro. 7 de outubro, domingo. Primeiro domingo turno, de outubro, né? sempre as eleições é primeiro domingo de outubro, e no caso do segundo turno, o último domingo de outubro. Nesse ano, dia 7 de outubro, primeiro turno. Tu falou em obrigatoriedade. Eu sempre gosto de lembrar que, além de ser um dever, é um poder também, é um direito, né? Vamos lembrar que até bem pouco tempo atrás, em termos históricos, a gente não tinha a capacidade, esse poder, esse direito de escolher os nossos representantes. Então, quem sabe se a gente pensar muito mais nesse viés do direito, do poder, da capacidade de escolher os nossos representantes, talvez se torne um pouquinho menos oneroso para o eleitor, né? Eu sou obrigado, tenho que ir lá votar. Lembrando que o pessoal que tem 15 anos, mas completa 16 anos até o dia da eleição e fez o título eleitoral, tem sua inscrição eleitoral, poderá votar. Então, esses são um direito, né? O pessoal que tem 16 anos e até 18 anos incompletos é só um direito, não é obrigatório. É verdade, mas já pode exercer a cidadania, e para quem vota pela primeira vez é bacana, eles valorizam bastante também, né? De poder exercer o seu voto ali, ele também já participar do pleito. Sim, uma parcela bem interessante do pessoal mais jovem, né, desses jovens de 16 e 17 anos, realmente esperam pela primeira votação, pelo primeiro contato com essa, que é só uma das formas da democracia. Vamos lembrar que votar, ou votar a cada 2 anos, primeiro numa eleição geral, depois numa eleição municipal, é só um dos passos dentro de uma democracia. Lembrando que tem que fiscalizar também o trabalho dos políticos, porque a gente vê, né, na medida de escândalos que aparecem de forma regular, sem fiscalização, o nosso sistema político está fadado ao fracasso. Verdade. Então precisa dessa atuação. E para o dia da eleição vai ser importante levar uma colinha também já com os candidatos, porque a gente vai votar para presidente da República, eu senador, vou te interromper, né, um pouquinho para te dizer já a ordem da votação, para facilitar, porque o pessoal sempre pensa, eu vou votar para presidente, e alguns votam pensando que é para presidente, mas não. Não é. Primeira coisa é deputado federal. Federal. Primeiro candidato lá vai botar o número do seu candidato do deputado federal. Depois, deputado estadual. Depois, primeira vaga para senador. E essa eleição ela tem essa peculiaridade. Tá? Nós temos 2 vagas, ou seja, 2 votos para o Senado. Então, deputado federal, deputado estadual, Senado, primeira vaga, Senado, segunda vaga. Aí sim vem governador e, por último, o voto para presidente. Então, o ouvinte que tá prestando atenção aí, lembre-se disso, não adianta só, eu quero votar lá, votei só 2 números, pronto, daí confirmo. Não, ele votou errado. Votou na legenda daquele partido que queria votar para presidente, se embananou. É problema. Não tem como voltar atrás também, isso é problemático. Então, prestem atenção, levem colinha já na ordem da votação. Isso normalmente é bem divulgado também nos jornais e rádios, e na propaganda política vocês vão ver bastante ainda. Claro, até esses dias houve uma situação de dúvida de eleitores que já votaram em diversas eleições, mas que às vezes não se atentam a isso. Em quais candidatos, digamos, para deputado federal eu posso votar? Na verdade, você não pode votar num deputado lá, digamos, do Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Eu me lembro do fenômeno. Eu me lembro do fenômeno Tiririca. As pessoas aqui no Rio Grande do Sul queriam votar no Tiririca. Não dá, pessoal. Por que não dá? A gente está num sistema representativo de governo. Quando a gente vai escolher um deputado estadual ou um deputado federal, ele tem que ser da tua circunscrição eleitoral, ou seja, tem que ser do Rio Grande do Sul, porque ele vai defender os interesses do Rio Grande do Sul dentro do Congresso, no caso do deputado federal. No caso do deputado estadual, tu não tem como votar um deputado estadual de outro estado. Por quê? Porque tu é eleitor do Rio Grande do Sul, então tem que votar em candidatos daqui. Mas eu tenho que votar obrigatoriamente um candidato da minha região? Não, não é obrigatório. Pode votar em qualquer deputado estadual de todo o estado do Rio Grande do Sul. Com um detalhe, por que as pessoas tendem a votar em candidatos da sua região? Para ter a sua região também representada junto à Assembleia Legislativa lá em Porto Alegre. Então tem que fazer essa medida aí, esse peso para ver em quem vai votar. Certo, e mesmo quando for federal para Brasília, para eleger os deputados, então
são também os do Estado, que vão lá em Brasília defender os interesses do Estado. Né? Correto. Não tem como votar em candidato a deputado federal de outro Estado. Essa discussão existiu no meio de uma conversa e até eu fiquei na dúvida. Eu pensei, poxa, é verdade, não dá para... Né? Não tem como. Não tem como registrar o número lá na urna que não vai aceitar, ele não vai identificar, né? Ele até pode identificar se tiver um candidato com o mesmo número aqui certo. No Rio Grande do Sul. Vai aparecer. Exato, só que daí vai aparecer a foto do candidato, ele vai ver, não vai ser o dele, né? Isso. Tá certo, então nessa ordem com certeza vai ter material sendo distribuído aí para a pessoa atentar qual é a ordem numérica que ele leva, né? Até porque são alguns números, então, de votos que vão ser computados, e para não falhar no voto, melhor levar pronto isso já anotado. Eu concordo contigo com que o uso da colinha, principalmente para o pessoal que tem dificuldade em uso de aparelho eletrônico, ele facilita e muito a vida. Mas cuidado com as colinhas que são produzidas direto por candidatos também, ou partidos. Claro. Faça você mesmo, né? Isso. Faça você mesmo sua colinha, e a Justiça Eleitoral normalmente distribui no cartório mesmo formulários específicos. A colinha com todos os espaços em brancos e na ordem de votação correta. Isso é bem importante também. Então, eu quero usar a colinha. Passa lá no cartório, a gente distribui, é gratuito, não tem nenhum custo. Pega uma, coloca todos os números que precisa lá, bem tranquilo. Para naquele momento não ter um estresse daqui a pouquinho. Esqueci o número, agora eu vou votar em quem, né? É isso aí. E aí leva isso tudo preparado então. Então a novidade deste ano também é o e-título. Isso. Quem quiser, leva o smartphone, baixa o aplicativo, que é bem leve, não pesa nada no celular, pega os dados, coloca lá e já vai puxar o seu título eleitoral, então, dentro do recadastramento biométrico, né? Quem fez o recadastramento biométrico e apresentar o e-título para o mesário vai estar dispensado de levar qualquer outro documento. Qualquer outro tipo de documento. Então, esta é a questão neste ano. E com certeza a gente vai ter outras informações do decorrer do pleito, mas essa semana, então, oficialmente vai ter início a campanha eleitoral. É isso aí. Tá certo. Mais alguma informação, Alex? Só pedir sempre que o pessoal, na hora da votação, pense com cuidado. Escolha com consciência, faça a pesquisa com relação aos candidatos, analise o histórico, os posicionamentos, as ideologias. Não vote porque seu vizinho achou o candidato bonito ou bonita. Não vote porque achou bonito o discurso. Pense que o político normalmente tem que ser julgado por suas ações, aquilo que faz ou o que deixa de fazer. Então isso é importante. Vote de forma consciente, é só isso. Uma outra dúvida, a Justiça Eleitoral já vai ter analisado até o início do pleito se ele pode ser ou não um candidato em relação à questão ficha suja, essa situação. Digamos, a campanha oficial começa agora essa semana, até lá ele já vai ter deferido ou não a sua candidatura? Não. Os prazos legais, o que a legislação prevê, podem tornar um candidato que inicialmente ele é inapto, ou seja, por exemplo, a gente sabe de um candidato do PT, o Lula, ele tem condenação em segunda instância, o que o torna pela Lei 135 de 2010 inelegível. Mesmo essa situação que a gente entende como ficha suja, está aberta à discussão, o que traz uma insegurança jurídica muito interessante para essa eleição. Não é nem um pouco salutar para a democracia essa situação, mas é um direito que o candidato tem e que o partido tem, a organização tem, de buscar e tentar brigar na justiça com relação à candidatura. Em última análise, numa opinião muito mais pessoal do que jurídica, não tem nem chance dele concorrer, ou melhor, de ser deferido o registro de candidatura desse candidato, por determinação jurídica mesmo. Como eu falei, o texto da Lei 135 de 2010 ele é bem específico, diz, não trânsito julgado, mas condenação por órgão colegiado, isso significa em segunda instância, que é o caso do candidato, não pode concorrer. Já é o suficiente para não concorrer. Então por isso eu tenho essa convicção também de que não vai acontecer. Mas é um direito, eles têm a quantidade de recursos que o nosso sistema jurídico permite é enorme. Eles têm muita chance ainda de buscar muita coisa, tanto no STJ quanto depois no STF, argumentos jurídicos para tentar modificar essa situação. E por enquanto que a gente sabe que, não havendo o indeferimento do registro de candidatura do candidato, ele pode sim fazer campanha.
Tá certo. É que a situação neste ano, justamente de forma particular, é que ele está recluso, né? Ele está preso. Também essa situação. Como que nós vamos ter um candidato preso em plena campanha eleitoral, né? Aí é que tá, ele não participa de debates, como já teve semana passada um debate, ele não participou, e não tem nem como participar mesmo, tá? Não tem essa de, eu sou candidato, então eu posso sair da cadeia. Não é assim que funciona, pessoal. Mas os outros atos de campanha, tem foto dele, ele vai aparecer, ele consegue se comunicar através de carta, ou sei lá como, com seus correligionários, e a campanha ela vai se dar. O que a gente nota num panorama político é a famosa transferência de votos. Muito provável que isso tenda a ocorrer. Ele meio que abençoa determinado candidato, provavelmente seu vice, né, que compõe a chapa, e depois ele tenta fazer toda a transferência. E no caso de impedimento, né, no caso de indeferimento do registro de candidatura dele, ele tenta passar todo esse potencial político para o seu candidato a vice, que daí vai ser o candidato a presidente na chapa. Estamos aprendendo algo novo nessas eleições, então, né? É uma situação atípica, inédita. Não é. E eu tenho sérios receios com relação ao sistema democrático nesse sentido. Tu forçar uma candidatura que, à primeira vista, é ilegal, tu começa a questionar determinados preceitos básicos do nosso sistema eleitoral. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer para que tudo ocorra de forma correta, límpida, transparente, que seja melhor para o Brasil. Tá certo, então. Agradeço as explicações, até porque eu estava tendo dificuldade de entender como é que estava funcionando isso. Porque o cara está recluso, como é que ele pode ser candidato? Muito estranho. Né? É estranho. Mas a democracia brasileira, apesar de incipiente, apesar de ser noviça, ela aprende. A gente está aprendendo, claro. O eleitor também está aprendendo a votar. Então vamos torcer para que esse também seja mais um passo dentro desse aprendizado. Tá certo. Mais alguma informação? Só isso, pessoal. Votem consciente. Pensem bastante reflitam bastante antes de votar. Não escolham um candidato porque ele é mais bombástico ou explosivo. Não escolham um candidato porque ele é bonito. Não escolham a candidata porque ela é bonita, mas sim em atos. Lembrando que discurso ele pode ser moldado a qualquer momento, né? Votem em atitudes, votem em histórico, votem naquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer. Tá certo. Tive o prazer, então, de conversar com o chefe do cartório eleitoral aqui de Teutônia, Alexandro da Silva Rucha. Obrigado pela participação, uma ótima semana. Sim, está sempre convidado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom dia.